Meu nome é Eider Sena, eu falo aqui do Rio de Janeiro, sou empreendedor aqui dentro da Atlântica Natural, no qualificação de nível ouro na empresa. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui foi o que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu tenho 56 anos, vou fazer 57 agora no meio do ano. Eu venho de uma profissão tradicional militar, eu sou oficial aposentado do Corpo de Bombeiro, mas desde pequeno eu sempre empreendi, né? Sempre trabalhei em negócios paralelos, sempre gostei de empreender e me identifiquei muito com o mercado de vendas e alguns anos atrás eu encontrei o mercado de marketing e relacionamento. E também, como todo mundo no início, eu tinha dificuldade de lidar com a questão do capital, né, de gerenciar negócios próprios, enfim. E aí eu decidi fazer um curso, né, de planejamento financeiro e aprendi bastante coisa. Já compartilhei esse curso aqui, essa apresentação, esse treinamento com muitas pessoas e ajudei muitas pessoas aí a ajustarem as suas contas, tá? Então a gente vai falar aqui sobre planeje seu capital. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente precisa ter um equilíbrio na vida, em tudo. A gente tem que ter um equilíbrio com a família, com o nosso trabalho, seja ele o tradicional ou seja ele dentro da Atlântica Natural, e temos que encontrar um caminho de espiritualidade. Então, para que a gente tenha um controle da nossa vida financeira, a gente tem que ter esses três pilares bem estruturados. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue avançar na questão das finanças. A moeda da vida é o nosso tempo. Nosso tempo vale muito dinheiro. Tem um ditado que fala, né? Tempo é dinheiro. Isso é pura verdade. Então, se a gente não souber organizar muito bem o nosso tempo para a gente poder administrar os negócios e saber de que forma a gente vai lidar com a questão financeira, isso vai prejudicar todo o planejamento. Atitude mental positiva. Primeiro, tome posse da sua própria mente com convicção. Ou seja, se você tem um propósito, você tem que colocar isso na sua cabeça. Você tem que pegar isso e escrever na geladeira, no quadro, colocar isso bem nítido ali. O que eu quero, o que eu preciso fazer para resolver a minha questão financeira. Então, isso tem que estar claro todos os dias. A gente tem que olhar para isso todos os dias. Por quê? Nós vamos ter ocasiões que vamos ser sabotados todos os dias. Situações vão acontecer, pessoas vão passar no nosso caminho e vão querer sabotar o nosso propósito. Então, tome isso com propósito na mente, convicção sobre aquilo que a gente quer. Segundo, concentre-se nas coisas que você quer e não nas que você não quer. Então, isso é muito importante também. Uma coisa importante, que não tem a ver com o planejamento financeiro, mas ela vai ajudar no caminho, sorria para o seu próximo. Né? Dê bom dia a todas as pessoas que a gente encontra na rua, no elevador, no estabelecimento, seja lá qual for, né? E vamos rir de nós mesmos. E às vezes a gente vai encontrar pessoas, a gente vai dar um bom dia, uma boa tarde, e a pessoa não vai responder. O que eu faço? Eu saio da pessoa e eu começo a rir daquilo. Eu vi que aquela pessoa ali é uma pessoa que não está bem, né? Ela está com algum problema, ela está passando por alguma dificuldade e ela não está pensando em interagir com ninguém. Ela está pensando só no problema dela. Ou seja, ela não está abrindo a mente dela para uma energia positiva. Porque quando a gente dá bom dia para alguém, boa tarde ou boa noite, a gente transmite uma energia. Então, isso é importante a gente fazer. E quando a pessoa nos retorna uma boa energia. Isso vai ajudar dentro desse propósito do planejamento. Outra coisa importante, elimine todos os pensamentos negativos. Isso é claro, né? O pensamento negativo não ajuda ninguém a nada em momento nenhum, seja qual for o seu propósito, né? E muito menos dentro de um planejamento financeiro. E seja feliz e faça os outros felizes. Isso é muito importante, porque quando você está feliz, você transmite a sua felicidade para os outros, você recebe isso em dobro. Tá? E habitue-se a tolerar. Às vezes a gente está se relacionando com pessoas, às vezes até a nossa família, um cônjuge, e às vezes a gente vai falar alguma coisa, né? Até quem é casado,
com a questão de você economizar aqui ou ali, às vezes aquela pessoa ela não está colaborando muito com você. Então, naquele momento, ela vai mandar uma mensagem para você de forma rude ou negativa. Então, a gente tem que respirar, contar até 10, tolerar aquilo ali, e depois, em um outro momento, a gente chamar para sentar para conversar e explicar o porquê que você está tomando aquela atitude ali, porquê que você está sugerindo aquela mudança dentro do hábito, né, da casa, né, ou dentro do hábito do relacionamento. E sempre faça a si mesmo sugestões positivas, porque quando você transmite para você mesmo essas sugestões, você manda para o seu cérebro uma mensagem e isso vai de encontro a uma energia que vai retornar para você. A gente chama muito de lei da atração. Né? Quem já leu o livro aí vai entender o que eu estou falando. E use também o poder da oração. Né? Pedir, né? Concentrar pensamentos bons, orar, pedir que abra caminhos, encontre soluções, e isso vai também trazer soluções, vão trazer pessoas que vão dar direções ou informações que vão ajudar nessa jornada e essa melhoria do planejamento financeiro. E lógico, né? Em qualquer negócio ou dentro de um planejamento, a gente tem que traçar metas e objetivos. Essas metas têm que ser claras, elas têm que estar escritas e têm que ser visualizadas todos os dias. Número 10 aqui, estude, pense e faça planos diariamente. Todas as metas, elas podem ser mudadas de curso no decorrer do planejamento. Então, cada dia, faça uma análise se aquilo que você planejou está sendo alcançado. Se não está sendo alcançado, faça ajustes para que isso seja melhorado dia após dia. E estude sempre aquilo que você está fazendo. E nada melhor do que um dia após o outro. Pode ser que no primeiro ou no segundo dia você não consiga, né, aquele resultado que você está buscando, mas traçando essas ações aí, do número 1 até o número 10, um dia após o outro, as coisas vão começar a se ajustar e você vai começar a enxergar uma luz no fundo do túnel. Desculpa, aqui que passou direto. Níveis financeiros. A gente vai falar aqui um pouco sobre como as pessoas se encontram, né, na vida. Né? Normalmente as pessoas, quando elas chegam para ver uma oportunidade, falando aqui do nosso negócio, elas chegam nessa situação aqui, de agonia. Elas estão precisando resolver uma questão urgente. E eles acham que a gente vai ter uma fórmula milagrosa, uma varinha de condão, a gente vai colocar ali e os problemas que ela acumulou durante anos vão ser resolvidos. E a gente sabe que não é assim. Dentro do negócio de empreendedorismo, a gente tem que estudar, aprender, colocar em prática, para que a gente comece a plantar a semente e que essa semente comece a dar fruto e a gente possa colher. Temos também as pessoas que estão no nível de sobrevivência, sobrevivência máxima, pessoas que estão vivendo, e o nível de excelência. E aqui a gente tem o nível 1, 2 e 3, que enquadra em 95% da população. 4% vivem, né, de forma, pagam as suas contas, né, conseguem aí fazer uma viagem por ano, né, tem uma vida equilibrada. E apenas 1% da população vive na excelência. 1% sabem fazer seu dinheiro se duplicar, sabem fazer bons investimentos, enfim, vivem de forma plena. A lei da fazenda. Primeiro, prepare a terra, monte sua vitrine. Aprenda sempre, sempre. O que é montar a vitrine? Falando, trazendo para o nosso negócio. Você que entrou na empresa, você que está aqui no negócio, você precisa entender que a sua vitrine são os seus produtos, é a sua oportunidade.
Então, se você não criar uma estratégia de ação para apresentar os produtos, para abrir o seu negócio todos os dias, se você não criar uma estratégia para estar se comunicando com pessoas, falando que você tem uma oportunidade, né? O seu negócio ele não vai acontecer. O seu negócio ele vai estar fechado numa caixa que ninguém sabe que você tem. Então, prepare a terra todos os dias. Crie uma meta diária de ações, mesmo que sejam poucas horas no dia, mas mantenha isso todos os dias, mesmo que seja 1 hora ou 2 horas, mas mantenha o ritmo. Uma forma muito fácil de você mostrar a sua vitrine é usar a nossa estratégia 4x4, usar os status dos stories, pegar os resultados que nós temos dos produtos, né? Postar lá, eu tenho certeza que alguém vai te procurar. Plante boas sementes. Depois que você conseguiu adquirir seus primeiros clientes, né, ou seus primeiros parceiros de negócio, você já tem uma carteira de clientes. Então, eu vou falar lá na frente como você deve cuidar dessa carteira de clientes, né? E vamos também saber como a gente vai lidar com a questão dos novos distribuidores, novos consultores. 3, cultive a lavoura. Ensine para os seus novos consultores aquilo que você aprendeu até o momento. O nosso negócio ele é feito de duplicação. Tudo que a gente aprende, a gente tem que passar adiante. Não adianta a gente aprender com a gente, porque se a pessoa que a gente trouxe para ser nosso parceiro de negócio, um novo consultor, ele não saber o que tem que fazer, o seu negócio não vai se desenvolver. E dê tempo ao tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Nós também temos o nosso. Nosso tempo é de quem quer tê-lo. Então, dedique o seu tempo àquele que realmente quer aprender, aquele que está buscando a informação, aquele que lhe procura pedindo uma reunião, pedindo uma live, para que você mostre o caminho. Então, o tempo é a nossa moeda. Dê tempo a quem merece o seu tempo. E também aqueles que não estão respondendo naquele momento, dê tempo para ela. Talvez ela tenha entrado num momento inesperado na vida, um problema familiar, um problema de saúde na família, enfim. Então a gente também tem que entender que cada pessoa tem o seu tempo. E no 5 você colhe aquilo que você plantou, né? Você tem um cliente, você fidelizou esse cliente, peça indicações desse cliente fidelizado, né? Peça ele para lhe dar aí uns 3 contatos de alguém que de repente queira saber as informações daquele produto que ele utilizou, que o seu cliente utilizou, que teve o resultado, né? Peça também seu cliente para mandar para você a imagem, né, do tratamento dele, do antes e do depois, falando de tratamentos, né, de produtos, né, que nós temos aqui a linha de óleos ozonizados, temos a linha de emagrecimento, são produtos que têm prova social. Eu sempre sugiro a pessoa que está iniciando a iniciar com os produtos que têm uma prova social. Esses a gente consegue colocar lá, né, dentro das mídias e as pessoas vêm até nós para buscar aquele mesmo resultado. Lógico, logo depois que a pessoa já está o seu cliente, você entra com mais produtos, entra com catálogo, faz sugestões aí de suplementação, enfim. Lei da fazenda. Celebrar cada colheita é muito importante. Cada resultado que você tiver com o seu cliente, uma nova venda, um novo consultor, parceiro, né, que atingiu o seu primeiro resultado de venda, ou conseguiu trazer o seu primeiro parceiro, celebre. Isso é muito importante. Se você estiver próximo dessa pessoa, convida ele para ir para uma resenha, né, para tomar um café, ou um restaurante, um rodízio de pizza, de massa, né? Nós somos, né, seres humanos, né? Uma semana a gente pode sair um pouquinho lá do protocolo do emagrecimento, lá comer um rodíziozinho, na segunda-feira a gente corre atrás do prejuízo. Mas celebrar é muito importante. Se a pessoa mora longe, mora em outro estado, faça um evento, né, de reconhecimento ali com a sua equipe, né? Faça o reconhecimento dele. Enfim, celebrar é muito importante para que a gente mantenha o foco dentro do trabalho.
Agora vamos entrar aqui no beabá das finanças. Agora é que a gente vai pegar na ferida. Existe uma regra que chama o seguinte: guarde o mínimo 10% daquilo que você ganha. Se possível, do ganho bruto. Não importa se a sua renda é de um trabalho tradicional ou se é do trabalho de empreendedorismo ou dentro da Atlântica Natural. Isso aqui é uma regra, tá? No mínimo, a gente tem que guardar 10%. 2, dê nome ao seu dinheiro. Ou seja, dinheiro você gasta com a casa, com o carro, com a obra, com a viagem, água, luz, telefone, etc. É importante a gente nomear isso. Hoje existem aplicativos, né? Na minha época não tinha. A gente tem que fazer planilha mesmo no caderno, e hoje tem aplicativos aí que a gente pode baixar e pode fazer isso. Ou então até no próprio Excel. Todas as notinhas devem ser contabilizadas. Balas, lanches na rua, passagem, gasolina, etc. Lembre o seguinte, a gente está falando aqui de uma situação que uma pessoa esteja na situação de agonia. Ela precisa encontrar uma forma de fazer o dinheiro dela, pagar as contas e sobrar no mínimo 10% no mês, para ela poder guardar e investir. Caderno da Verdade. Né? Falei do caderno, mas hoje existe aplicativo. Experimente fazer as anotações. Você vai se surpreender no final de 30 dias com essa ação. Cuidado. Você, quando está empreendendo por conta própria, você é o seu patrão. Não use desta intimidade para pegar vales, ou pior, fazer assaltos naquilo que você está guardando. Ok? Isso é importante. Bruto diferente do líquido. O que é o bruto? Vamos dar um exemplo. Você comprou um produto na empresa por R$ 50. Você vendeu ele por R$ 100. Certo? Então, o seu líquido é o seu lucro. R$ 50 de lucro. Ok? Então, você tem que separar o bruto do líquido. Porque o que você investiu ali, você vai usar para fazer uma recompra de produto para começar a formar o seu capital de giro. Ok? E preste conta a você mesmo. Quando você fechar o mês, vai fechar sua contabilidade, você tem que ver se fechou tudo certinho e ver lá se está sobrando, no mínimo, 10% para você guardar e investir. Não é para você reinvestir, é para você investir em uma aplicação, né? A mais tradicional é a poupança, apesar que não está dando muita coisa. Temos aplicações aí muito fáceis aí, né? Que é o CDB Renda Fixa, está dando aí em torno de 1% por mês. Isso é muito interessante. Temos outras aplicações aí também interessantes, mas não vou entrar nesse assunto aqui. E 8, vire a sua vida. Tenha o que pode pagar e não pague pelaquilo que você quer ter. É uma regra. Se você está querendo comprar alguma coisa, tenha aquilo na hora. Dinâmica das dívidas. Primeiro, enfrente os seus medos. Isso é importante. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir organizar? Não pense nisso. Simplesmente siga o planejamento. Aquilo que você anotou no caderno, siga o guia. Siga em frente. Não fique pensando se vai dar certo ou não vai dar certo. No final de 30 dias, você faz uma avaliação, 60 dias, e fechando no ciclo de 90 dias, já vai ter um resultado. Tenha foco um dia após o outro. Dando o nome ao dinheiro, já falei. Negocie sempre. Não fuja. Se você tem uma dívida, vai lá no local que você tem a dívida. Faça negociações. Né? Arrume uma forma de fazer o parcelamento disso de forma fixa, para que você possa ter isso dentro da sua planilha. Saber que você vai poder pagar aquele valor que você está na dívida ali de forma fixa, mês a mês. Né? Não fuja disso, não tenha medo. Também quando você vai comprar alguma coisa, negocie. Se você tem o dinheiro, né?
Negocie e pagar à vista. Sempre a gente vai ganhar no mínimo aí uns 10% de desconto. Dívidas burras são os gastos. Dívidas inteligentes são os investimentos. Então, a gente tem que pensar muito naquilo quando a gente vai querer comprar alguma coisa, né? Porque às vezes a gente não está nem precisando daquilo. A gente é impulsionado a fazer uma compra de forma que não é aquilo que a gente está precisando. A gente olha aquilo na vitrine, ouviu uma propaganda na internet e a gente está comprando aquilo. Isso é uma dívida burra. Não faça isso. Outra coisa importante, planeje-se para as contas anuais. Nós estamos começando o ano agora. Eu tenho escutado muitas pessoas falando: oh, esse mês eu não posso comprar, esse mês eu não posso participar do desafio, eu estou pagando IPTU, IPVA, material escolar, etc, etc. Por quê? As pessoas não se planejaram. Se elas tivessem se planejado no ano anterior, né, o americano ele pensa assim, ele pega o que ele gasta no ano, divide por 12. Então ele cria parcelas mensais, e essas parcelas mensais ele vai guardando, vai aplicando. Quando chega o início do ano seguinte, ele já tem o dinheiro para pagar as contas do ano e ainda está sobrando dinheiro, porque o dinheiro que ele aplicou rendeu. Então, isso é uma forma inteligente de você organizar. Você pega o teu gasto anual, né? IPTU, IPVA, material escolar, aniversários, né? Porque todo aniversário tem que levar presente. Então, você pega a família lá, vê quem faz aniversário, pula lá um presente lá, vou dar um presente de R$ 100. Quantos aniversariantes tem? Ah, são 10 aniversariantes no mês. Então vão ser R$ 1.000. Divide isso por 12 meses. Faz uma cota e coloque isso na sua planilha. E vai guardando esse dinheiro. Quando chegar o ano que vem, já tem o dinheiro todo pronto ali. Então isso aqui, esse passo 6 aqui, é uma questão que muitas pessoas se enrolam no início do ano. Tá? Então é importante atentar para esse ponto aqui. Tampe os ralos. Aqui também dói. Vamos lá. Cartão de crédito. Ele é mocinho ou vilão? Ele pode ser os dois, desde que você saiba usar. Ele pode ser mocinho se você usar ele, por exemplo. Se você viu uma forma, por exemplo, você vai fazer um pagamento. Você tem desconto? Não pagar à vista, não. Se não tem desconto pagar à vista, você pode pagar no cartão parcelado. Mas anota lá na planilha. Né? Ele é vilão se você comprar uma coisa que você não está precisando. Então, você vai assumir uma dívida, você vai ter que pagar, e mesmo que seja parcelada, ela vai entrar na sua conta do mês. Por exemplo, falando aqui da Atlântica Natural, você viu lá uma promoção de combo que vai te dar 140% de lucro. 140% de lucro. Tá? Seu cartão virou. Você vai comprar aquele combo, vai investir no cartão, você tem 45 dias para pagar, comprando na data certa do cartão. Você tem 45 dias para promover a venda desse produto e ganhar 140% de lucro. Aí, nesse caso, ele é mocinho. Então, sabendo usar o cartão de crédito, ele é uma ótima ferramenta para o nosso negócio. Cuidado com o cheque especial. Isso aqui é muito, muito desastroso. Porque é o juros mais alto que existe dentro do mercado financeiro. Se você entrar dentro do cheque especial, para sair dele, vai ficar muito difícil. Então, tenha as contas em dia, não entre no cheque especial. Melhor é até você pedir para tirar da sua conta esse valor adicional que tem lá. Porque aí você não vai cair em tentação. Telefone celular. Disciplina versus status. Às vezes a pessoa está lá numa situação ruim financeira, aí está com o celular está funcionando bem, aí lançou uma nova versão do celular. Ela vai, troca o celular, compra o celular, só para dizer que está com o último modelo de celular, para ter status. Isso aí, para quem está querendo organizar a vida financeira, não é bom. Então, saia dessa tentação, se o sistema está funcionando, mantenha ele, né? Porque você pode, daqui a 2 anos, estar comprando um melhor,
daqui a um ano, quando você conseguir ajustar todas as contas. Saldos positivos. Primeiro, o oceano é composto de gotas e não de grandes rios. Acredite nas moedinhas. As pessoas pegam as moedinhas e largam ela para tudo quanto é canto, dentro de carro, dentro de bolsa, né? Esquecem as moedas. Tanto é que hoje, o mercado hoje, comércio, hoje, a cama para você levar a moeda, né? Trocar a moeda por nota, estão até lá alguns mercados que dão alguns benefícios lá, algum produto, porque as pessoas esquecem as moedas. Então, não deixe as moedas ficarem escondidas, né? Tenha elas à mão, faça ela circular, ok? E também eu sugiro que você não guarde moeda em cofre. Por quê? Você vai desvalorizar o seu dinheiro. Pegue essa moeda, troque ela por nota, faça dinheiro girar dentro do mercado, né? Compre alguma coisa para o seu dia a dia, né? Para a sua casa. Não deixe elas perdidas. Capital parado não gera riqueza e perde potencial com o tempo. É o caso das moedas e do cofrinho. Nunca subestime a força do juro composto. Bola de neve. Aí a gente volta a falar lá do cheque especial e do cartão de crédito quando você não paga ele em dia. Ele vira uma bola de neve. E aí você não fica amarrado naquilo ali, você não consegue sair. Então, isso vale para o cartão e para o cheque especial. Agora, o juro composto também vale para quem está pegando o dinheiro e investindo. Se você souber fazer o investimento correto, você vai ter a força dos juros aumentando o seu capital dia a dia, mês a mês. E outra coisa importante, quando vamos falar de planejamento financeiro, de investimento, só se aconselhe com pessoas entendidas. Não vá pedir conselho a uma pessoa que está quebrada, que está na mesma situação que você esteja. Ok? Procure falar com pessoas que têm informação de investimento, procure o gerente do banco, procure uma empresa séria de investimento, para que você tenha o caminho correto. Qual é o melhor perfil para investimento no seu momento, no seu caso? E entenda que não se ganha sempre. Nem sempre a gente vai fazer uma boa venda, nem sempre a gente vai ter um bom retorno daquilo que a gente investiu. Então, a gente tem que entender que o mercado, tanto de vendas como de investimento, ele oscila. Então, a gente tem que dar um dia após o outro e entender que o outro dia vai ser melhor do que o anterior. Número 6. Quanto maior for a possibilidade de ganho, maior será o risco. A gente está falando de investimento. Existem investimentos que nós fazemos e existe um risco maior, né, de você não ter aquele resultado que você quer. Então, nesse caso, é sempre melhor procurar um consultor de investimento, né, para que você é, consiga adequar aquele dinheiro que você conseguiu guardar dentro de um perfil moderador, né, social, para que depois que você tenha um capital maior, você possa fazer investimentos de risco. O que é um capital maior? Eu aprendi o seguinte: a gente tem que ter aplicado, guardado, no mínimo, 3 vezes mais daquilo que a gente ganha hoje para sobreviver. Tá? Então, isso é uma regra. Então, se você depende hoje, a sua vida hoje, ela é gerida por R$ 5.000, você vive, você tem que ter 15 mil investido, 15 mil aplicado. Então, você pode pegar desses 15 mil aí, 5 mil e fazer um investimento mais arrojado, um investimento com risco mais arrojado. Agora, também é o seguinte, se o investimento ele bater aquele patamar, você vai ganhar muito mais. Agora, não pegue os 15 mil e faça tudo de uma vez. Ok? Já falei sobre isso, compre à vista e pechinche sempre. Sempre quando a gente tem dinheiro na mão, a gente tem o poder da pechincha.
E sempre a gente vai ter desconto. No mínimo aí de 5 a 10% na compra. E quando não tiver desconto, compre no cartão de crédito e parcele no máximo que puder. Porque se você tem o dinheiro aplicado dando 1% ao mês, você vai pagar, né, ali a sua conta tranquilamente. E só compre a prazo, se for para ganhar dinheiro, ou em emergência. Sua geladeira quebrou, é uma emergência. Tá? Se você não tem o dinheiro, você vai comprar a prazo. Agora, para uma TV de LCD, é melhor juntar o dinheiro. Se a TV está funcionando, você não precisa dela agora. Ah, eu quero mudar para uma LCD, para uma Smart, né? Junta o dinheiro, né? Quanto custa? 3.000, 3.500? Faz ali um planejamento de 12 meses, separa, e quando você tiver com o dinheiro na mão, você vai lá na loja e compra e vai pechinchar, e no mínimo você não vai ganhar aí de 5 a 10% de desconto. Isso aqui é importante. O sistema imobiliário é a base do acúmulo de riqueza das grandes nações. Quando a gente consegue acumular dinheiro, né, investido, o melhor investimento em ativos, né, é você investir no sistema imobiliário. Comprar imóveis na planta, comprar terrenos. Né? Isso aí vai fazer a sua renda duplicar, triplicar, quadruplicar. Você vai poder vender isso depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos, com um valor 5 vezes a mais daquilo que você investiu. Você precisa ter uma grande força de vontade e um propósito muito bem definido para atingir todos os resultados que a gente falou aqui. Se você não tiver isso, você vai sabotar a sua trajetória e você vai sair do caminho para obter o resultado. E uma coisa importante também, compartilhe sempre parte dos seus ganhos com os menos favoráveis. Né? Então, fazer a doação é uma coisa importante, né? Procurar uma entidade séria aí, que ajuda pessoas, ajuda crianças, né? Compartilha lá, ou com uma cesta básica, importa. Isso aí é importante porque essa energia ela volta em dobro para a gente. Então, compartilhe sempre com os menos favorecidos. E também é importante para aqueles que são casados, né? Ensine seus filhos para que eles possam prosseguir com o seu trabalho. Ou seja, ensinar os nossos filhos a lidar com a questão financeira, isso aí é muito importante. Muitas escolas já têm matéria falando sobre isso, né? 15, 20 anos atrás não existia isso, né? Gerações anteriores aí, mas hoje as escolas já estão ensinando, né, esse planejamento financeiro, algumas escolas, né? E a gente, com o nosso ensinamento, a gente pode ensinar eles que eles possam tornar pessoas de sucesso com os ensinamentos que a gente aprendeu. E nunca coloque tudo em um só investimento. Né? Por exemplo, se você tiver condições de investir, você tem lá uma aplicação de 50 mil reais, você vai aplicar ali 20 mil. Você tem que analisar, né, com o consultor de investimento, você vai colocar 10 mil numa aplicação, 10 mil em outra. Tipo assim, você vai botar 10 mil no Tesouro Direto e vai botar 10 mil na renda fixa CDB. Porque cada uma tem uma situação diferente. Eu aprendi isso muito novo com meu avô. Meu avô tinha, uma pequena história aqui para ilustrar. Meu avô tinha um galinheiro no fundo do quintal, né? E todos os dias ele pegava os ovos. Eram muitos ovos que as galinhas colocavam lá. E eu era criança ainda, na faixa de 10 anos, eu via aquilo todos os dias. Ele ia várias vezes lá no galinheiro e pegava alguns ovos. E eu vi que tinha ovos para pegar. Eu perguntei para ele um dia, eu vou, por que o senhor não pega logo de manhã cedo todos os ovos e já leva para casa tudo de uma vez? Aí ele me respondeu, não, Neto, eu não coloco tudo de uma vez, porque eu já sou uma pessoa idosa. É que o terreno ele é muito irregular. Então, se eu tropeçar e o cesto cair no chão com todos os ovos
foram colocados à noite, a gente vai ficar sem ovos durante o dia inteiro ou durante 2 dias. Porque se a galinha não colocar o ovo no dia na noite seguinte, a gente não vai ter ovo para comer. Aí eu entendi essa questão. Então ele dava várias viagens durante o dia, pegava lá 3, 4, 3, 4, 5. No final do dia tinham lá mais de 24 ovos, né, que as galinhas colocavam. Então nunca coloque, é tudo em um só investimento. O sistema financeiro é vantajoso para quem é dono dele. Então, cuidado quando for fazer investimento, procure um banco sério, procure uma empresa séria de investimento, porque sempre o sistema vai ganhar também. Não somos só nós que ganhamos. Okay? E é nas grandes crises que se ganha mais dinheiro. Seja preparado. Né? Aquela velha história, né? Enquanto um está chorando, o outro está vendendo lenço. Enquanto está chovendo, o outro está vendendo guarda-chuva. Então, nas grandes crises, nós tivemos aí um momento de pandemia, onde nós ganhamos muito dinheiro com produtos de suplementação. As pessoas estavam querendo aumentar a imunidade, estavam querendo melhorar a sua energia, né? Não estavam podendo pegar sol, então tinha que consumir vitamina D3. Então a gente ganhou muito dinheiro com venda de produtos dentro da pandemia. Então são as crises que a gente tem que aproveitar a oportunidade. E, 16º, conquiste a confiança e a credibilidade dos seus clientes, seus parceiros, né? Das pessoas com quem você convive. Por quê? Quando você for pedir uma ajuda, for pedir assim, poxa, você pode me ajudar aí, postando umas imagens no seu status, no seu story, estou trabalhando com uma área de saúde e bem-estar, como promotor, será que você poderia postar algumas imagens de antes e depois aí? A pessoa, você tem que se liberar com a pessoa, vai dizer sim, vou postar para você, e com certeza você vai adquirir novos clientes. Então, conquiste confiança e credibilidade de sempre e de todos. E invista pesado em conhecimento especializado, manual de treinamento, livros, seminários, palestras. Seja conectado 100% ao sistema dentro do nosso negócio. Eu vejo pessoas que entram no negócio, né, e acham que conseguem desenvolver sem o conhecimento, o básico pelo menos, né, que é conhecer os produtos. Nós temos o guia de produtos, e ali está embasado toda a informação que a gente tem que passar para o cliente quando o cliente nos faz perguntas. E eu vejo pessoas aqui que mal têm o conhecimento do produto inicial ali, né, que é o NACOS, né, que é o nosso carro-chefe. Então, invista pesado em conhecimento, né? Leia livros. A gente sempre está falando aqui nas lives sobre livros interessantes para ler. Né? Participe de todos os treinamentos. Esteja conectado conosco. Siga a agenda semanal, que é colocada no grupo. Okay? Fique longe do status. Ele é contagioso e pode matar. Então, vamos prestar muita atenção nisso. Se você não está precisando com urgência de alguma coisa, não compre. Só para dizer que você tem. Porque isso aí não vai colaborar com o planejamento financeiro. Ok? Tenha seus gastos controlados. Sempre. Planilha, caderninho, não importa. Seja sempre anotado mês a mês, dia a dia, semana a semana. Muito importante também aqui para quem trabalha com venda. Nunca venda fiado. Jamais. Hoje tem pessoas que têm bloqueio com vendas, porque no passado, quando não existia maquininha de cartão de crédito, né, as pessoas vendiam para receber depois. E as pessoas sempre tinham problemas, né, para receber. E a pessoa, às vezes, está em casa, acabou o gás, o filho ficou doente, aí tem que comprar o remédio, tem que comprar o gás, e ele não vai pagar, né, aquilo que ele comprometeu com você de pagar daquele produto, daquele serviço que você ofereceu. Então, nunca venda fiado. Se a pessoa não tem o dinheiro agora, pensa ela quando ela vai ter. Naquele dia você leva o produto ou você faz a venda, seja digital ou direto. Observe sempre a despesa com deslocamento até o local da venda, que é maior que o lucro.
Caso seja, é preferível repassar a venda para alguém de sua equipe que more mais próximo. Dessa forma, você vai incentivá-lo e gerar pontos para a sua rede. Então, se você tem um cliente, exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho um cliente, eu tenho uma parceira lá em São Paulo, no caso aqui, a Celeste está aqui comigo, né, no treinamento. Aí, eu vou fazer uma venda para essa pessoa lá, em São Paulo. Aí essa pessoa reclamou do frete. Ah, vou ter que pagar o frete e tal, não sei o quê. Ah, vou desistir da venda. O que eu faço? Eu passo essa cliente para a Celeste atender, que é lá de São Paulo. Talvez seja mais perto para ela entregar o produto. Dessa forma, eu estou incentivando a minha parceira de negócio, né, a minha franqueada, ela está fazendo uma venda, ela está pontuando para ela e está pontuando para a rede toda, para a equipe, entendeu? Então é muito bom, é muito importante prestar atenção para quem trabalha com venda, quem trabalha o marketing digital, nessa questão aqui. E para a gente sempre a longo prazo, mire nas estrelas, mire em diamante. Esse é a nossa meta principal. A partir de diamante, tudo se abre, tudo começa a clarear. Né? Hoje a Alê falou sobre isso. Né? Ela veio, né, de uma profissão que ela não sabia nada desse mercado. Né? Ela era motorista. E hoje ela conseguiu atingir o resultado de diamante. Então, é para a gente saber que você não precisa ser um expert, um doutorado, um formado em faculdade, né? Expert em negócios, para chegar ao nível de diamante. É apenas seguir o que já está dando certo e aquilo que é passado em todos os treinamentos. E aqui chegamos ao final do nosso treinamento. Atitude, sem mais desculpas. Né? Então, agora, eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês essa informação. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tenha conseguido transmitir para vocês aqui um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo do minha vida. Né? Eu já tive lá naquela situação de desespero financeiro há uns 25 anos atrás. Né? E hoje, com o conhecimento que eu adquiri, hoje a gente consegue viver uma vida bem organizada, né? A gente consegue fazer aí planejamentos de viagem no ano, né, com a família, enfim. Conseguimos fazer um negócio aqui da Atlântica Natural e seguindo o caminho. Então, espero que eu tenha conseguido transmitir essa informação. Quem quiser algum detalhe, ou quiser